Eu nunca acreditei em criaturas do folclore, até que uma delas salvou a minha vida. O que começou como uma viagem de rotina com mochila às costas pelas Cascade Mountains se tornou algo que abalou tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade. Meu nome é Jake Morrison. Sou professor de ciências ambientais, tenho 34 anos e moro em Portland, Oregon. E este é o relato de como me perdi na natureza selvagem. Fui caçado por um predador e resgatado por algo que não deveria existir. Passei toda a minha vida adulta explorando a natureza. Meus pais me criaram fazendo trilhas ao redor do Mount Hood e quando me formei na faculdade, eu já tinha passado centenas de noites acampando em florestas por todo o noroeste do Pacífico. Fiz treinamento de sobrevivência na selva, sabia ler mapas topográficos, conseguia navegar com uma bússola e entendia os protocolos adequados para áreas remotas. Eu não era um aventureiro de fim de semana que entra em pânico ao primeiro sinal de problema. Eu era experiente e confiante. Talvez confiante demais. E foi, em parte, por isso que as coisas deram tão errado. Era início de outubro, quando planejei uma trilha de 5 dias sozinho por uma seção remota das North Cascades. Passei meses me preparando, estudando mapas topográficos durante meu horário de almoço na escola, traçando rotas com marcadores coloridos, calculando a quilometragem diária e os ganhos de elevação, identificando fontes de água e possíveis locais para acampar. Li relatos de viagem de outros trilheiros que exploraram áreas semelhantes, anotando as condições da trilha e os perigos em potencial. Verifiquei a previsão do tempo obsessivamente com semanas de antecedência, monitorando vários serviços de meteorologia e comparando suas previsões. A previsão estendida para o início de outubro parecia absolutamente perfeita, prometendo 4 dias sólidos de céu limpo com temperaturas amenas, na casa dos 15 graus durante o dia, caindo para uns 5 graus à noite. Nenhuma precipitação prevista em todo o período. Ventos fracos. Basicamente, o clima ideal para trilhas. Arrumei tudo meticulosamente na minha mochila de 65 litros. Minha barraca leve, que eu conseguia montar em menos de 5 minutos. Meu saco de dormir de plumas para temperaturas de até menos 5 graus Celsius, que era mais do que adequado para as temperaturas previstas. Meu isolante térmico, um kit completo de primeiros socorros que eu mesmo montei com tudo, desde bandagens e antissépticos até antibióticos prescritos e uma caneta de adrenalina. Levei minha bomba purificadora de água confiável, tendo aprendido anos atrás a nunca confiar em fontes de água na natureza, por mais claras que parecessem. Levei 5 dias de refeições desidratadas, incluindo minhas favoritas, como o ensopado de carne, curry de frango e macarrão primavera. Levei barras energéticas, mix de castanhas, sachês de café instantâneo, eletrólitos em pó e até um pouco de chocolate amargo para levantar o moral. Incluí pilhas extras para minha lanterna de cabeça e uma lanterna reserva. Levei fósforos à prova d'água e um isqueiro de butano confiável. Levei meu pequeno fogareiro com 2 cartuchos de gás. Incluí camadas extras de roupa, uma jaqueta de fleece quente, uma capa de chuva impermeável, meias de lã extras e sapatos leves de acampamento para dar um alívio aos meus pés à noite. Mais importante, eu levei meu comunicador de emergência via satélite, um dispositivo laranja-vivo do tamanho de um baralho de cartas que podia enviar mensagens de emergência pré-definidas e minhas coordenadas de GPS para um serviço de monitoramento que então contataria as autoridades de resgate. O dispositivo tinha uma taxa de assinatura anual que eu pagava fielmente, embora o tivesse há 3 anos e nunca tivesse precisado ativá-lo. Eu o via como um seguro essencial, o tipo de coisa que você espera nunca precisar, mas fica incrivelmente grato por ter quando precisa. Segui todos os protocolos de segurança, deixei os detalhes da minha rota com meu amigo Marcos,
Registrei uma permissão para a área remota com o serviço florestal e disse a todos que estaria de volta às 6 da tarde do quinto dia. Se não tivessem notícias minhas, deveriam contatar os guardas florestais imediatamente. O primeiro dia transcorreu perfeitamente. Cheguei ao início da trilha por volta das 9 da manhã. Depois de dirigir por quase 3 horas de Portland, com minha caminhonete sendo um dos únicos 2 veículos no estacionamento de Cascalho naquele dia de semana tranquilo no início de outubro. O ar estava fresco e puro, provavelmente por volta dos 10 graus, e eu podia ver minha respiração formando pequenas nuvens quando expirava. O céu estava sem nuvens e de um azul brilhante, aquele azul profundo de outono, que só se vê nas montanhas quando o ar está completamente limpo. Levei meu tempo para me equipar, ajustando as alças da mochila até a distribuição de peso parecer perfeita em meus quadris e ombros, verificando 2 vezes se tudo o que eu precisava estava facilmente acessível. Assinei o livro de registro da trilha, anotando a data, a hora e minha rota planejada no caderno, já desgastado pelo tempo. E então comecei a caminhar com aquela empolgação e antecipação familiares que sempre sentia no início de uma aventura. A trilha estabelecida serpenteava por uma magnífica floresta antiga, com imponentes abetos de Douglas e cicutas ocidentais que deviam ter centenas de anos, criando um dossel semelhante a uma catedral sobre minha cabeça. O chão da floresta era coberto por um musgo espesso que brilhava em um verde vivo onde a luz do sol se filtrava. O caminho era bem conservado e claramente marcado, com marcas azuis pintadas nas árvores em intervalos regulares. Fiz um ótimo tempo. Minhas pernas pareciam fortes, cobrindo os primeiros 13 quilômetros até o início da tarde. A trilha subia constantemente, ganhando talvez uns 450 metros através de zigue-zagues bem graduados. Parei para almoçar ao lado de um riacho de águas cristalinas que caía sobre pedras lisas, a água tão transparente que eu podia ver cada pedrinha no fundo. Filtrei água para minhas garrafas, comi uma barra de proteína e um pouco de mix de castanhas e me senti completamente em paz. Pássaros cantavam nas árvores, a luz do sol se filtrava pelo dossel em feixes dourados. Tudo parecia certo. No final da tarde, cheguei ao meu local de acampamento planejado, uma área designada com uma fogueira e locais estabelecidos para barracas. Outros 2 mochileiros já estavam lá. Um casal de Seattle que foi amigável e conversou brevemente antes de nos acomodarmos em nossos próprios espaços. Montei minha barraca eficientemente, preparei um jantar de ensopado de carne desidratado no meu fogareiro, observei o pôr do sol pintar os picos distantes das montanhas com tons de laranja, rosa e roxo, e então entrei no meu saco de dormir enquanto a escuridão caía. Adormeci ouvindo o vento movendo-se suavemente entre as árvores imensas, sentindo-me satisfeito e contente com o quão perfeitamente o dia tinha corrido. O segundo dia começou igualmente bem. Levantei acampamento depois de um café da manhã de aveia instantânea e café. Guardei tudo cuidadosamente e continuei caminhando mais fundo na natureza selvagem. A manhã estava linda, fresca e clara, com gotas de orvalho brilhando nas teias de aranha esticadas entre os galhos. A trilha subia firmemente através da floresta densa, ocasionalmente se abrindo para proporcionar vistas espetaculares de picos e vales distantes envoltos na névoa da manhã. Por volta do meio-dia, depois de subir por quase 4 horas, cheguei a um cruzamento onde a trilha principal se encontrava com o que parecia ser uma trilha secundária na direção que eu queria ir. De acordo com meu mapa, essa trilha menor cortaria vários quilômetros da minha rota e me levaria a um lago alpino onde eu planejava acampar naquela noite. A trilha parecia legítima à primeira vista, a terra batida e compactada com o que parecia ser tráfego recente de pessoas.
Havia até alguns cairns, pequenas pilhas de pedras que os marcadores de trilha costumam usar para indicar rotas. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria ter estudado o cruzamento mais a fundo, pegado minha bússola, tirado as marcações corretas, verificado meu mapa novamente contra as características do terreno que eu podia ver. Mas eu estava me sentindo confiante depois da caminhada perfeita do dia anterior. Minhas pernas pareciam fortes. Eu estava fazendo um ótimo tempo. E a trilha parecia óbvia o suficiente. Então, virei nela sem muita hesitação, convencido de que estava pegando um atalho inteligente que me pouparia tempo e energia. Essa única decisão, tomada de forma displicente num momento de excesso de confiança, mudou absolutamente tudo. Na primeira hora, a trilha pareceu normal. Subia íngreme pela floresta, o que fazia sentido dado o ganho de elevação necessário para chegar ao Lago Alpino. Mas gradualmente, comecei a notar coisas que deveriam ter me alarmado. A trilha foi ficando menos nítida, o caminho batido se estreitando e sendo tomado pela vegetação. As marcas nas árvores que haviam sido tão regulares e reconfortantes na trilha principal desapareceram completamente. Eu continuei dizendo a mim mesmo que estava apenas em uma seção menos conservada, que melhoraria quando eu chegasse mais alto. Continuei caminhando, abrindo caminho por uma vegetação rasteira cada vez mais densa, passando por cima de troncos caídos, abaixando-me sob galhos baixos. Depois de mais uma hora, finalmente admiti que havia cometido um erro. Aquilo não era uma trilha estabelecida. Eu estava seguindo uma trilha de animais, um caminho criado por cervos ou alces se movendo pela floresta, e isso me tirou completamente da rota. Parei e peguei meu mapa e bússola, tentando descobrir onde eu estava. O problema era que a floresta densa me cercava em todas as direções, sem nenhum ponto de referência visível para me ajudar a me orientar. Tentei refazer meus passos, voltando pelo caminho que vim, mas na vegetação espessa não consegui encontrar o caminho que havia seguido. Tudo parecia igual, árvores e vegetação sem fim. Passei as 2 horas seguintes tentando navegar de volta para a trilha principal, consultando meu mapa repetidamente, mas só fiquei mais desorientado. A parte racional do meu cérebro sabia que eu deveria parar, montar acampamento e esperar até amanhã, quando poderia pensar com mais clareza. Mas o pânico começava a tomar conta e eu continuei avançando, convencido de que reconheceria algo familiar se continuasse em movimento. Enquanto a tarde se transformava em noite, a floresta escurecendo sob uma densa cobertura de nuvens que havia chegado, eu estava tropeçando por um terreno cada vez mais acidentado, escalando rochas cobertas de musgo, abrindo caminho por moitas densas de arbustos que agarravam minhas roupas e minha mochila. Minha água estava acabando e eu não via um riacho há horas. Eu estava exausto, frustrado e lutando contra o pânico. Foi quando o desastre aconteceu. Eu estava descendo uma encosta íngreme, tentando encontrar um terreno mais fácil, quando pisei no que parecia ser terra firme. Mas, na verdade, era uma fina camada de musgo e folhas secas, cobrindo pedras soltas e um buraco. Meu pé afundou. Perdi completamente o equilíbrio e caí com força na encosta rochosa abaixo. Senti meu tornozelo direito torcer violentamente, dobrando em uma direção que nunca deveria, enquanto todo o peso do meu corpo, mais os 20 e poucos quilos da mochila, caíam sobre ele com uma força esmagadora. A dor foi imediata e absolutamente intensa, uma pontada de agonia pura e incandescente subindo pela minha perna como um raio. Ouvi a mim mesmo gritar, o som ecoando pela floresta vazia. Fiquei ali no chão rochoso por vários minutos, talvez mais, ofegante e tentando não gritar, com ondas de náusea me invadindo. Quando finalmente recuperei o fôlego e minha visão parou de girar, tirei cuidadosamente minha bota e meia com as mãos trêmulas.
O que vi fez meu coração gelar. Meu tornozelo já estava inchando muito, a pele ficando roxa e azul escura, toda a articulação grotescamente deformada. Mesmo o toque mais leve enviava novas ondas de dor através de mim. Eu mal conseguia movê-lo sem querer vomitar com a intensidade da agonia. Soube imediatamente que era, no mínimo, uma entorse grave, muito possivelmente uma fratura ou até múltiplas fraturas. De qualquer forma, eu estava em sérios apuros. Consegui enfaixar o tornozelo com uma faixa elástica do meu kit de primeiros socorros e forcei a bota de volta para dar suporte e compressão. Tomei ibuprofeno e bebi água, tentando me acalmar e pensar logicamente. Eu estava a quilômetros da trilha principal, completamente perdido, com um tornozelo gravemente ferido, que tornava a caminhada extremamente difícil. O sol estava se pondo, a escuridão chegaria em 1 hora. Eu precisava montar acampamento, descansar e reavaliar pela manhã. Encontrei uma área relativamente plana, protegida por grandes rochas. Consegui montar minha barraca apesar da dor e me arrastei para dentro do meu saco de dormir. Comi uma refeição fria, porque não tinha energia para lidar com meu fogareiro. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Deitado acordado com dor e medo, ouvindo cada som da floresta lá fora, a manhã trouxe a dura realidade. Meu tornozelo estava ainda mais inchado. O hematoma havia se espalhado até a metade da minha panturrilha, e colocar qualquer peso sobre ele era excruciante. Eu conseguia mancar por curtas distâncias, usando um galho forte como uma muleta improvisada. Mas não havia como eu caminhar os quilômetros necessários para voltar à trilha principal. Eu precisava pedir ajuda. Peguei meu comunicador de emergência via satélite, pressionei o botão de SOS e esperei a confirmação de que meu sinal havia sido enviado. Nada aconteceu. Tentei de novo. Ainda nada. Verifiquei o dispositivo com cuidado e senti meu estômago embrulhar quando notei uma rachadura na carcaça que não tinha visto antes. O dispositivo deve ter sido danificado quando caí. Estava morto, completamente inoperante. Meu backup de emergência, minha apólice de seguro, era inútil. Passei aquele dia inteiro tentando descobrir o que fazer. Tentei andar, mas depois de 50 metros dolorosos, tive que parar e descansar. Nesse ritmo, levaria dias para cobrir qualquer distância significativa, e eu nem tinha certeza de qual direção seguir. Eu tinha comida e água para mais alguns dias, mas eventualmente isso acabaria. Minha melhor esperança era que, quando eu não voltasse a tempo, Marcos alertasse os guardas florestais e eles enviassem equipes de busca. Mas eu estava tão longe da minha rota planejada que me encontrar seria como procurar uma agulha num palheiro. Ainda assim, eu tinha que tentar me tornar o mais encontrável possível. Passei horas juntando galhos e arranjando-os em um grande sinal de SOS em uma pequena clareira perto do meu acampamento. Cada letra com talvez 3 metros de altura. Pendurei fita de emergência laranja-vivo em galhos de árvores ao redor do perímetro, criando marcadores que pudessem ser visíveis do ar. Eu soprava meu apito de emergência periodicamente, 3 apitos curtos que ecoavam pela floresta silenciosa, o sinal universal de socorro. Mas nenhum helicóptero apareceu, nenhuma voz chamou meu nome. Apenas a natureza selvagem, sem fim, se estendendo em todas as direções. Os dias se misturaram depois disso. Meus suprimentos de comida diminuíram rapidamente enquanto eu tentava racionar cuidadosamente, comendo meias porções para fazer tudo durar mais. Mas meu estômago doía constantemente com uma fome corrosiva. Meu tornozelo não mostrava sinais de melhora. O inchaço permanecendo constante. A dor, uma companheira latejante em todos os momentos em que eu estava acordado. Eu bebia a água de um riacho próximo que havia descoberto, mancando laboriosamente até lá 2 vezes por dia para filtrar o suficiente para me manter hidratado, cada viagem me esgotando completamente.
Eu estava ficando fraco por causa das calorias limitadas e do estresse constante, meu corpo se consumindo para sobreviver. O tempo, que tinha sido tão perfeito quando comecei esta viagem, começou a se deteriorar constantemente. Nuvens densas e cinzentas rolaram, a temperatura caiu visivelmente e uma chuva fria e persistente começou a cair no que eu estimei ser o quarto dia, talvez o quinto. Eu me encolhi na minha barraca, tremendo apesar do meu saco de dormir e de todas as camadas de roupa que eu havia trazido, sentindo a esperança se esvair a cada gota de chuva que batia no tecido de nylon. Foi no quinto dia, talvez no sexto, eu havia perdido a conta, que tudo mudou. Eu tinha saído da minha barraca de manhã, desesperado para encontrar comida, pensando que talvez pudesse procurar por frutas ou algo comestível. Eu estava mancando pela floresta, apoiando-me no meu bastão, quando ouvi algo se movendo no mato atrás de mim. Virei e vi um puma, a uns 55 metros de distância, me observando com foco intenso. O grande felino era enorme, com bem mais de 50 quilos, o pelo castanho amarelado ondulando sobre músculos poderosos. Fizemos contato visual e senti um terror primitivo me inundar. Eu sabia o suficiente sobre a vida selvagem para entender o quão perigosa era essa situação. Pumas raramente atacam humanos adultos saudáveis, mas eu não estava saudável. Eu estava ferido, fraco e vulnerável, exatamente o tipo de presa que os predadores procuram. O puma começou a se mover em minha direção, não correndo, mas andando deliberadamente, diminuindo a distância. Tentei parecer maior, levantando os braços, mas o movimento me fez perder o equilíbrio e quase caí. O puma continuou vindo. Eu gritei, tentando parecer agressivo e intimidador, mas minha voz saiu fraca e desesperada. O puma estava a talvez 30 metros de distância agora, movendo-se com aquela graça felina característica, confiante e paciente. Eu ia morrer. Depois de tudo, depois de sobreviver perdido e ferido, eu seria morto por um puma no meio do nada. Eu não podia correr, não podia subir em uma árvore, não podia me defender eficazmente. Eu apenas fiquei ali, apoiado na minha muleta improvisada, observando a morte se aproximar. Então, outra coisa se moveu na floresta, algo muito maior que o puma. Ouvi passos pesados, galhos se quebrando e um som profundo e ressonante que era parte rosnado, parte rugido, completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido. O puma parou imediatamente, sua atenção se desviando de mim para o que quer que estivesse fazendo aquele som. Uma forma maciça emergiu das árvores densas atrás do puma e senti minha mente lutar para processar o que eu estava vendo. Tinha, fácil, mais de 2,5 metros de altura, coberto de pelos castanho escuros, com um peito largo e braços impossivelmente longos. O rosto era achatado, quase humanoide, mas distintamente diferente, com uma arcada supraciliar pronunciada e uma mandíbula larga e poderosa. Andava ereto sobre 2 pernas, com um andar estranho e fluido. A criatura, e eu soube instantaneamente o que era, mesmo que cada parte racional do meu cérebro insistisse que era impossível, focou-se inteiramente no puma. Deu mais alguns passos à frente, fazendo aquele som ameaçador profundo novamente, e o efeito no puma foi imediato. O grande felino achatou as orelhas, abaixou o corpo e recuou. O Bigfoot, Sasquatch, chame como quiser, deu outro passo à frente e soltou um som que era parte rugido, parte grito, tão alto e primitivo que pareceu fazer o próprio ar tremer. O puma virou e correu, desaparecendo na floresta em segundos. Fiquei congelado no lugar, incapaz de me mover, pensar ou até mesmo respirar direito. O Sasquatch lentamente virou sua cabeça maciça e olhou diretamente para mim. Ficamos ali pelo que pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenham sido apenas 30 segundos na realidade, apenas nos encarando através de talvez 6 metros de chão de floresta.
Seus olhos eram escuros e notavelmente inteligentes, nitidamente de um primata em sua profundidade e foco. Mas havia algo naquele olhar que sugeria uma consciência e compreensão muito além do que eu já tinha visto em gorilas ou chimpanzés em zoológicos. A criatura não era ameaçadora em sua postura ou comportamento. Não era agressiva ou predatória. Apenas me observava com o que parecia ser curiosidade ou talvez preocupação. Seu peito maciço subindo e descendo com respirações lentas e medidas. Então, lenta e deliberadamente, movendo-se com uma gentileza surpreendente para algo tão maciço, o Sasquatch virou-se e começou a andar pela floresta. Deu vários passos pesados, cada pisada mal fazendo som, apesar de seu peso óbvio. Então parou e olhou para trás, por cima do ombro largo. Fez um som mais suave, quase como um grunhido baixo ou um sopro, não ameaçador, mas quase como um convite. Então continuou andando. Estava clara e inequivocamente esperando que eu o seguisse. Todo o instinto racional que eu possuía me dizia que aquilo era uma loucura absoluta. Esta era uma criatura que não deveria existir segundo a ciência moderna. Algo das lendas dos nativos americanos, histórias de fogueira e vídeos falsos e granulados. E eu estava seriamente considerando segui-la pela natureza selvagem. Mas eu estava perdido, gravemente ferido, faminto, e quase tinha sido morto por um puma. Eu literalmente não tinha mais nenhuma outra opção. Se eu ficasse onde estava, morreria em dias. Se essa criatura quisesse me fazer mal, eu morreria rapidamente. Se estivesse tentando me ajudar de alguma forma, então talvez, apenas talvez, eu tivesse uma chance de sobreviver. Comecei a mancar atrás do Sasquatch, usando meu bastão improvisado para apoiar meu tornozelo ferido, movendo-me o mais rápido que conseguia, o que não era muito rápido. A criatura mantinha um ritmo lento e constante, suas longas passadas cobrindo o terreno eficientemente sem pressa. Periodicamente, parava para me deixar alcançá-lo, sempre me mantendo à vista, sempre verificando se eu ainda estava seguindo e não em perigo imediato. Viajamos assim pelo que devem ter sido horas, o Sasquatch me guiando pela floresta densa com um óbvio conhecimento íntimo do terreno. Ele escolhia caminhos que eram relativamente mais fáceis para eu navegar, apesar da minha lesão, evitando encostas íngremes e vegetação densa quando possível, escolhendo rotas por corredores naturais entre as árvores e ao redor de obstáculos. Ocasionalmente, ele parava e olhava para trás, como se estivesse verificando se eu ainda estava conseguindo. E eu juro que havia algo parecido com preocupação naqueles olhos escuros e inteligentes. Enquanto a tarde se transformava em noite e a luz começava a falhar, eu estava completamente exausto e com uma dor severa e implacável. Cada passo enviava choques de agonia pelo meu tornozelo e perna acima. Eu não conseguia ir mais longe. Parei, cambaleando, apoiando-me pesadamente no meu bastão e simplesmente fiquei ali ofegante, com a visão turva. O Sasquatch parou também, virando-se para me encarar completamente. Ele me observou por um longo momento, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse avaliando minha condição. Então, para meu espanto absoluto, ele começou a juntar galhos e vegetação do chão da floresta. Percebi, com um choque de compreensão, que ele estava criando um abrigo improvisado para mim, juntando galhos caídos e ramos de pinheiro contra uma grande rocha para formar um quebra-vento básico e uma cobertura. Quando terminou, a criatura gesticulou com um de seus braços maciços e cobertos de pelos, quase como se estivesse indicando que eu deveria descansar ali, que aquele espaço era para mim. Eu não precisei que me dissessem duas vezes. Desabei agradecido no abrigo, meu corpo gritando de exaustão e dor, grato até por essa proteção mínima do ar frio da noite. O Sasquatch se afastou, talvez uns 20 metros, e se acomodou contra um grande tronco de árvore, de onde tinha uma visão clara de mim e da floresta ao redor. Ele estava de guarda, vigiando-me.
protegendo-me de quaisquer perigos que pudessem surgir na escuridão. Adormeci quase imediatamente de pura exaustão. A última coisa que vi foi aquela silhueta maciça contra as árvores que escureciam. Devo ter adormecido de pura exaustão, porque acordei no meio da noite com o som de algo se movendo na escuridão. Eu podia ver o contorno vago do Sasquatch ainda em sua posição contra a árvore, completamente imóvel e silencioso. Outra coisa estava lá fora, circulando a área, e ouvi aquele mesmo som ameaçador e profundo do Sasquatch. Um aviso para o que quer que estivesse se aproximando. O outro animal, provavelmente o puma novamente, ou talvez um urso, se afastou. O Sasquatch me protegeu durante a noite. Ao amanhecer, acordei e encontrei o Sasquatch ainda lá, ainda observando. Quando viu que eu estava acordado, ele se levantou e começou a andar novamente, e eu forcei meu corpo dolorido a segui-lo. Viajamos por mais algumas horas, o Sasquatch me guiando com paciente determinação. Então, no final da manhã, ouvi algo que fez meu coração disparar. Vozes humanas chamando, procurando. A equipe de busca e resgate que Marcos havia alertado estava me procurando. O Sasquatch também ouviu as vozes. Ele parou e se virou para me olhar uma última vez. Tentei falar, tentei dizer obrigado, tentei expressar de alguma forma o que aquela criatura havia feito por mim, mas nenhuma palavra saiu. O Sasquatch apenas me observou por alguns segundos, com aqueles olhos inteligentes e conhecedores. Então, ele se virou e voltou para a floresta, movendo-se rapidamente agora, desaparecendo na vegetação densa em instantes. Gritei em direção às vozes, acenando com os braços, e logo 2 membros da equipe de busca e resgate apareceram por entre as árvores. Eles ficaram chocados ao me encontrar, surpresos por eu estar vivo depois de estar perdido por 6 dias. Eles chamaram um helicóptero de evacuação pelo rádio, me deram água e comida de emergência, me enrolaram em um cobertor térmico. Eles perguntaram como eu tinha sobrevivido, como eu tinha chegado tão longe de onde deveria estar. Eu disse a eles que tinha me perdido, machucado o tornozelo e conseguido navegar na direção onde achava que a trilha principal estaria. Não mencionei o puma, não mencionei o Sasquatch. Como eu poderia? Eles pensariam que eu estava delirando ou sofrendo de alucinações induzidas pela exposição ao frio. O helicóptero chegou em 1 hora e me levou a um hospital onde os médicos trataram meu tornozelo torcido gravemente, desidratação e hipotermia leve. Passei 2 dias no hospital me recuperando, respondendo a perguntas dos guardas florestais sobre o que havia acontecido. Dei a eles uma versão dos eventos que era verdadeira nos fatos básicos, mas excluí as partes impossíveis. Eu me perdi, me machuquei, tentei me autorresgatar, mas não consegui voltar. A equipe de busca me encontrou, simples assim. Todos elogiaram minhas habilidades de sobrevivência e preparação. Disseram que eu tive sorte. Eles não faziam ideia do quão certos estavam. Isso foi há 5 anos. Nunca mais voltei àquela parte das cascades e não tenho certeza se algum dia voltarei. Penso na experiência constantemente, repassando cada momento em minha mente, tentando entender o que aconteceu. Ainda dou aulas de ciências ambientais, ainda faço trilhas, mas agora sou diferente. Sou mais cuidadoso, mais humilde sobre o que acho que sei. Também estou mais aberto a possibilidades, mais disposto a admitir que o mundo contém mistérios que não compreendemos totalmente. Li tudo o que pude encontrar sobre avistamentos e encontros com o Sasquatch. A maioria dos relatos descreve as criaturas como tímidas e esquivas, evitando o contato humano sempre que possível. Minha experiência se encaixa nesse padrão. O Sasquatch poderia simplesmente ter observado o puma me matar e ido embora. Ninguém saberia, mas ele escolheu intervir. Ele escolheu me ajudar, me guiar, me proteger e me levar ao resgate. Por quê? Já me fiz essa pergunta milhares de vezes. Talvez o Sasquatch me reconheceu como outro ser inteligente em perigo e se sentiu compelido a ajudar.
Talvez exista algum tipo de entendimento antigo entre primatas para se ajudarem durante emergências. Talvez a criatura estivesse simplesmente agindo de acordo com sua natureza fundamental, seja qual for essa natureza. Eu não tenho respostas. Tudo o que sei é que, quando eu mais precisava desesperadamente, quando tinha certeza de que ia morrer sozinho na natureza selvagem, uma criatura que a ciência insiste que não existe, saiu da floresta e salvou minha vida. Nunca contei essa história publicamente antes. Nunca tentei provar o que aconteceu ou convencer mais ninguém. Não tenho fotografias ou evidências físicas. Tenho apenas minhas memórias e a certeza que vem da experiência direta. Eu sei que o Sasquatch existe porque eu encontrei um, interagi com um, fui resgatado por um. Isso não é especulação ou pensamento positivo. É a realidade. Às vezes me pergunto se eu deveria ter tentado documentar o encontro, levar pesquisadores de volta à área e ajudá-los a procurar por evidências. Mas decidi que não. Essas criaturas claramente se esforçaram muito para evitar o contato humano por séculos. Elas mantiveram sua privacidade e segredo apesar de nossa tecnologia e nossa determinação em catalogar todos os seres vivos. Quem sou eu para violar isso? O Sasquatch me mostrou misericórdia e bondade quando poderia simplesmente ter me visto morrer. O mínimo que posso fazer é respeitar seu direito de permanecer sem ser descoberto e sem ser perturbado. Se a ciência eventualmente provar a existência do Sasquatch por outros meios, tudo bem, mas não serei eu a expô-los. Meu encontro foi um presente, não uma oportunidade para fama ou atenção. Tornei-me mais mente aberta em minhas aulas. Quando os alunos me perguntam se espécies não descobertas ainda podem existir, se poderia haver grandes animais vivendo em áreas remotas que ainda nem documentamos, não descarto mais a possibilidade. Digo a eles que o mundo natural é maior e mais estranho do que a maioria das pessoas imagina. Que novas espécies são descobertas regularmente, que vastas áreas selvagens permanecem relativamente inexploradas. Eu não conto a eles sobre meu encontro. Eles são jovens e ainda estão formando sua compreensão da ciência e do pensamento crítico. Não quero confundi-los ou fazê-los questionar métodos científicos legítimos. Mas eu carrego o conhecimento comigo todos os dias. Em algum lugar nas montanhas do noroeste do Pacífico, em algum lugar nas florestas profundas, onde os humanos raramente se aventuram, vive uma espécie de primata grande e inteligente que aprendeu a coexistir com a humanidade, permanecendo oculta. Isso não é fantasia. É um fato, quer a ciência convencional aceite ou não. O Sasquatch poderia ter me ignorado completamente, poderia ter deixado a natureza seguir seu curso, mas ele escolheu a compaixão. Ele escolheu intervir. E por causa dessa escolha, estou vivo hoje para compartilhar esta história. Espero que, onde quer que o Sasquatch esteja agora, ele entenda o quão grato eu permaneço. Espero que ele saiba que sua bondade não foi desperdiçada ou desvalorizada. Para quem estiver lendo isto e planeja se aventurar em áreas selvagens remotas, por favor, tenha cuidado. Respeite a vida selvagem e o terreno. Leve o equipamento adequado e informe os outros sobre seus planos. Não cometa os erros que eu cometi, mas também mantenha a mente aberta sobre o que pode ser possível. O mundo é maior e mais estranho do que normalmente reconhecemos. Existem seres vivendo nas florestas profundas que estamos apenas começando a entender. E se você algum dia se encontrar perdido e com medo e sentir algo se movendo por entre as árvores, não presuma automaticamente que é perigoso. Às vezes, as criaturas de aparência mais assustadora possuem os corações mais gentis. Às vezes, os monstros acabam sendo os salvadores. Aprendi essa lição em primeira mão.
ajoelhado e ferido na natureza selvagem, enquanto um Sasquatch afugentava um puma e depois me levava para a segurança. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu comigo nas Cascade Mountains há 5 anos. Acredite ou não, a escolha é sua. Eu sei a verdade. E em algum lugar naquelas montanhas, um Sasquatch também sabe. Ele sabe que salvou a vida de um trilheiro perdido. Ele sabe que demonstrou misericórdia quando poderia não ter feito nada. E talvez ele ainda esteja por aí, ajudando outras pessoas que se perdem e se assustam na natureza selvagem. Espero que isso seja verdade, porque o mundo precisa de mais bondade como essa, mesmo de criaturas nas quais não deveríamos acreditar, especialmente de criaturas nas quais não deveríamos acreditar.